Bom, boa noite, meninas. Olá, Jussara, que chegou agora. Estamos começando mais um ano, né? Feliz ano novo a todas, que eu ainda não tive prazer de conversar. Antes da gente ir para o capítulo, eu gostaria de dar dois recadinhos que são bem importantes. O primeiro deles é que a nossa casa espírita, né, como vocês sabem, ainda não retornou às atividades presenciais. Isso quer dizer, nenhuma atividade presencial está acontecendo na cena nesse momento, a não ser o bazar, né, que a dona Germana tem aberto toda segunda-feira, das 14 às 17 horas, para receber doação e também para vender os artigos lá, tá? Então, é claro que, a pedido da diretoria, né, nós vamos continuar com todas as atividades online até as autoridades sanitárias liberarem, até a diretoria da casa liberar que a gente volte às turmas presenciais, às atividades presenciais. Lembrando que esse estudo Paulo e Estevão não vai ser presencial, tá, gente? Sempre a gente vai fazer ele online, tá? Então, só para avisar quanto às outras atividades da casa. E o segundo recado é que nós estamos com os cursos regulares, grupos de autoconhecimento, com inscrições abertas até agora em fevereiro, tá? Então, as aulas dos cursos regulares e as reuniões dos grupos de autoconhecimento, elas iniciam agora na primeira semana de fevereiro, tá? Então, se vocês gostariam de conhecer algum curso ou algo desse tipo, é só entrar lá no nosso site, tem uma breve descrição de cada curso, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar a gente lá no WhatsApp, inclusive no nosso pessoal ou no WhatsApp da casa, tá? Que a gente, os nossos voluntários podem acabar respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Os grupos de autoconhecimento, só um detalhe, vão ser 2 grupos, que vão ser às quintas-feiras, e lembrando que eles têm vagas limitadas, tá, gente? Os outros cursos não, mas o autoconhecimento, ele tem, no máximo, uma turma de 13 a 15 integrantes em cada turma, tá? Então, se vocês conhecem alguém que gostaria, que seria bom fazer esse curso, esse grupo, né, esse estudo do autoconhecimento, podem convidar. Os grupos de autoconhecimento da Sena, eles não exigem que você seja espírita, né? Ele vai falar de você usando textos que remetem você a olhar para dentro. É claro que esses textos são trazidos por espíritos, tá? Como a gente está numa casa espírita, a gente pede auxílio a estes amigos da espiritualidade, amparado em seus textos, suas interpretações e suas visões do ser humano. Tá? Esses eram os recados. Agora vamos falar sobre Nas Estradas de Jope, o capítulo 4 do livro Paulo Estevão. Gente, eu acho que a gente vai começar a suspirar bastante a partir de agora, né? Cada vez com mais profundidade. Esse capítulo assim mostra a Abigail em uma análise muito precisa do Saulo, né, na minha visão, e ele começa falando que chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc, que era um amigo de Saulo, Sadoc aguarda o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Então, aqui, este amigo de Saulo de Tarso é apresentado a nós. Ele vem da cidade de Damasco, né? Logo a gente vai falar sobre Damasco, né? Em alguns capítulos aqui para frente. E ele, né, Emmanuel faz questão de colocar essa questão da amizade de muitos anos. É claro que tudo no livro, nada é deixado com pontas soltas. Emmanuel não colocou não frisou essa amizade de muitos anos à toa. Ela vai ser muito importante. É claro, para quem já leu o livro vai saber do que eu estou falando, mas no nosso estudo, mais para frente, ela vai ser muito importante. Essa consideração,
esse carinho, né? Como ele fala assim, Sadoc aguardava o Saulo por um abraço afetuoso. Então, assim, você percebe que Sadoc, nessa descrição do Emmanuel, tinha muita afeição, muito carinho por Saulo. Pode falar, Rita. Ju, eu acabei esquecendo de perguntar. Você preparou algum mostrando mapa? Tá, porque eu acho que é uma sugestão, a gente acabou nem combinando, né? Mas eu acho importante algumas informações sobre a cidade, porque lá na frente eu acho que vão fazer, porque assim, Emmanuel, ele não dá, como você mesmo falou, agora de Sadoc, ele não dá nenhuma informação assim só por dar, né? Ele sempre tem algum propósito de informar a gente sobre essas questões. Então, eu vou apresentar aqui, se você me permitir. Por favor, Rita. Eu até acho, assim, para não tomar muito tempo da aula, são 3 slides só, que falam explicando, mostrando onde ficava a cidade, né? Vocês estão vendo aí, e depois falando mais na frente de um personagem importante que a gente, para quem já leu, que é Gamaliel. Mas falando assim, eu peguei só um pouquinho assim, porque a gente ainda vai explorar muito o tema de Gamaliel, tá? Então, esquece esse ponto aqui, porque foi a única mapinha que eu achei melhor que fala que a gente chama de Jope, né? Ou de Iofá, em hebraico. Então, fica aqui, bem perto da Samaria, da Judéia, e aí eu vou passar aqui para vocês. Fica de frente para o mar, como vocês podem observar. E aí, em hebraico, né, a pronúncia é Iofá, e aí tem várias terminologias, né? Eles falam que é uma das cidades, além de ser uma das cidades mais antigas de Israel, ela também é uma das mais antigas do mundo. Então, ela era muito importante, porque ela era uma cidade portuária, e hoje lá é Tel Aviv, para quem, né, conhece, já estudou um pouco sobre Israel, hoje o nome de Jope é Tel Aviv, e tem a parte antiga e a parte moderna de Tel Aviv. A parte antiga era essa cidade de Jope. E aí eles falam que tem origem, né, da raiz do hebraico, Yafé ou Yafet, que significa belo. Segundo os historiadores, seu nome pode estar intimamente relacionado com 2 motivos. O primeiro é que foi ali que imigrou o filho de Noé, né, conhecido como Jafé, em português, o que deu origem aos povos europeus. E o segundo fato é que a expressão belo ou bela representa bem o aspecto visual da cidade, que foi fundada numa pequena colina à beira do mar, cercado pelas dunas e, né, com muita antiguidade. E aí ele fala que fica a 55 quilômetros de Jerusalém, também foi a porta de entrada para levar a mercadoria para a construção do templo de Salomão, do palácio do rei Salomão. E aí Jafá foi famosa também pela história do profeta Jonas, que segundo narra a Bíblia, que ele saiu de Tarsis, de barco, e foi engolido por um grande peixe. E no cristianismo, né, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, registra-se que da obra assistencial de Tábita, sua morte e sua suposta ressurreição por intermédio de Simão Pedro. Então, lá foi onde Simão Pedro, supostamente, né, operou o milagre da ressurreição. Nessa cidade, ele estando hospedado na casa de um amigo também chamado Simão, teria tido uma visão de um lençol descido do céu por 3 vezes, quando ouviu uma voz: Pedro, mata e come. O que respondeu: nunca coloquei na minha boca nada imundo ou impuro. Pedro entendeu, na hora ele entendeu errado, né? Ele levou ao pé da letra, porque os judeus consideram até hoje alguns alimentos impuros, né? E Pedro era judeu. Então Pedro entendeu posteriormente que essa era a ordem, essa ordem era na realidade uma lição, e que ele não deveria considerar impuro ou imundo aquilo que Deus tinha santificado, ou seja, o cristianismo também deveria ensinar aos outros povos além dos israelitas ou gentios, ou seja, né, eles acreditavam que
que os outros povos, eles não eram dignos a ter o ensinamento do evangelho. E foi isso, né, que o Cristo quis falar para ele. Em seguida, Pedro recebe a visita de homens enviados por um centurião romano, de nome Cornélio, que o esperava em Cesárea, para que ele falasse da nova fé. Obedecendo ao chamado, ele levou consigo uma comitiva e lá encontraram Cornélio e seus parentes, que queriam saber o que era o cristianismo. E aí vale lembrar que no começo o judaísmo e o cristianismo não eram completamente separados. E o cristianismo era visto por quase todos como uma seita herética judaica, ou seja, defendia a mesma ideia, né, do que o judaísmo, com os seus novos seguidores vindo entre os judeus. Então, aí essa é a história, né, da cidade mais antiga do ponto de vista bíblico, e pode-se igualmente falar da importância todo com relação aos portos e todo o desenvolvimento de Israel. E eu vou passar para o próximo para falar rapidinho de Gamaliel, aí a gente embarca só no texto, no capítulo. Vou falar muito breve, porque Gamaliel, a gente vai provavelmente mais para frente ficar sem explorar muito a importância que foi esse sumo sacerdote, não só para Saulo, né, mas para o cristianismo, né, para a humanidade. Então, a gente viu nesse capítulo que ele menciona que Saulo é discípulo de Gamaliel. E aí, o Gamaliel, ele é um ancião, né, que eles chamam, que é um rabino 1, né, que ali, segunda metade do ano 1 antes de Cristo, cerca de 50 depois de Cristo, foi neto do grande educador judeu Hillel. E isso daí também depois a gente vai explorar, quem quiser já dar uma pesquisada, porque é impressionante. Líder dentro das autoridades do Sinédrio no meados do século I, reconhecido mestre e doutor da lei. Morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo de Jerusalém. No Talmud, que é a coleção de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertence à lei, ética, costumes e história do judaísmo. Gamaliel tem o título de Rabban, um título dado ao rabino superior. Então, ele era o mais importante do Sinédrio naquele momento, da qual ele é o primeiro dos 7 nomeados líderes da escola de Hillel, que tiveram esse título. Vou deixar assim só com esse gostinho, a gente vai seguir agora no texto, porque tem muito ainda para a gente discutir sobre esses personagens. Obrigada, Ju. Não, eu que agradeço, porque você fez umas explicações aqui que eu vou chamar aqui no texto e a gente vai fazer referência, tá? Referência esse texto que você colocou, e ainda bem que ficou bem explicadinho, porque a gente vai falar sobre Hillel, vai falar sobre a escola de Hillel, vai falar sobre Gamaliel e vai falar sobre essa questão de Jope, tá? Muito interessante, quando o Emmanuel, aqui no texto, ele descreve o apóstolo dos gentios. Como eu disse, Emmanuel não coloca nada que não seja para proveito. Vamos lá. Ele fala assim, o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um jovem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, isso quer dizer penetrantes, né? Próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Eu vou parar por aqui, porque aqui já falam umas coisas do apóstolo. A gente vai perceber justamente essa questão desses próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, né? Então você começa a perceber como era Saulo, né? Então, assim, essa descrição que Emmanuel faz aqui, ela vai ser pauta, e o que a Abigail vai falar depois também, vai ser pauta para a gente sempre levar em consideração as atitudes de Saulo, enquanto Saulo, e depois como Paulo, tá? Então, e a transformação, é claro, a gente vai falar sobre isso depois, mas essas atitudes, elas eram pautadas nisso, desses temperamentos apaixonados e indomáveis, né?
ricos de agudeza e resolução. Então, ele não queria trazer, vamos ver, não sei o quê, começa sabe quando a gente começa quando a gente faz um emaranhado e começa a emaranhar mais ainda as conversas e traz um problema para você e você começa a criar mais problemas em cima disso? Não, Saulo não era assim. Saulo era resolutivo, ele resolvia da maneira dele, mas ele resolvia. E uma coisa importante aqui, isso aqui eu confesso que eu prestei mais atenção quando eu ouço as palestras do Haroldo, né? Então, sempre que a gente tem um estudo do Paulo Estevam, eu acabo reouvindo, reassistindo, né? Assistindo novamente as palestras do Haroldo quando ele fala do Paulo Estevam. Isso é muito interessante, olha só. Trajando a túnica do patriciado, isso quer dizer, ele trajando a túnica romana, falava e proferia, falava de preferência o grego, a que se afeiçoava na cidade natal, ao convívio dos mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Bom, aqui tem informação pra caramba, gente. Vou começar a falar desse trajando a túnica do patriciado. Então, ele estava se vestindo como os romanos. E, gente, se você for pensar, ali em Jerusalém, claro, eram tratados os judeus, os hebreus, eles eram tratados um pouco diferentes do que eles eram tratados em Corinto. Lembra como os judeus eram tratados lá? Né? Lembra do pai de Gesiel e de Abigail? Bom, daquele jeito. É claro que aqui a gente está falando de um homem, né, Saulo, filho de um grande comerciante, de um grande tecelão. Então ele tinha dinheiro. Né? Então é claro que ele iria ser tratado de uma maneira diferente. É claro que ele estava ligado aos mestres do Sinédrio, porque a gente tem que entender que quando Roma dominava, ela não destituía tudo. Ela se aproximava daqueles que comandavam e, claro, que faziam negociações com essas pessoas. Eles não impunham a religião deles, mantinha a religião dominante, e faziam negociatas ali. E é isso que aconteceu nessa região também. E como Saulo estava envolvido nisso, ele mantinha essa, vamos supor, essa política, né, de trajar as roupas do patriciado romano. E aqui é uma informação preciosíssima. Falava de preferência o grego. Gente, uma coisa interessante, quando a gente for pesquisar, as cartas de Paulo, tem uma carta em específica que os teólogos, os estudiosos da Bíblia e os estudiosos dos escritos sagrados falam assim, olha, essa carta, a carta aos Hebreus, não foi Paulo de Tarso que escreveu. Todas as outras, né, têm uma linguagem muito diferente da de Paulo de Tarso. É claro que isso a gente vai ver no livro, né, não vou dar spoiler nisso, mas, como diz o Haroldo, essa foi a única que o Paulo escreveu. Foi ele pegou a caneta lá, né, o pincel, e escreveu. Essa foi a única. Por quê? Porque ele escreveu da maneira como ele escreveu em grego, tá? Então, um grego impecável. É por isso que eles falam que aquela carta não seria de Paulo de Tarso, porque comparado com as outras, aquela era um grego impecável, usava palavras, usava simbologias que não teria, comparado com as outras, essa carta era muito mais rica. E aí, justamente essa explicação, né, essa colocação, falava de preferência o grego. Essa explicação, ela fecha esse entendimento, essa informação que Emmanuel nos trouxe. Pode falar, Rita. Você deu spoiler, mas tudo bem. Eu dou spoiler também. E Paulo Estevam não adianta, não dá para todo mundo já deveria ter lido, né? Na verdade, só para complementar, né? Paulo ele era nascido em Tarso, né? Que era na Grécia. Então, o porquê dele falar grego também estudou, né? Em Atenas e Alexandria. Mas
E esse título de patrício aí, realmente, os pais compraram por serem comerciantes de grande poder aquisitivo e, na época, morarem em uma região onde estava sob o domínio de Roma, você tinha essa possibilidade de comprar ou não esse título, né? E foi o que acabou acontecendo com Saulo, os pais compraram esse título. Mas com relação à carta aos Hebreus, além da questão da escrita, que é completamente diferente das outras epístolas, tem a questão sentimental também, né, que também contou muito, porque Paulo, a gente vai ver na frente, né, por tudo que ele passou, ele tinha essa questão sentimental ligada ao povo hebreu, porque é o povo da onde ele se originou, então fez com que essa carta também fosse endossada, cheia, além de mensagens, de informações cheias de sentimentalidade, né, é isso. Exatamente, assim, quando você lê a carta aos Hebreus, lá a epístola, né, você fica fascinado. E é realmente muito diferente das outras epístolas. É claro que a epístola aos Coríntios é a minha preferida, não tem como não gostar daquela carta, mas a dos Hebreus ela é reveladora. Uma coisa interessante, é bom a Rita ter falado isso, como os pais compraram o título de patrício, ele era cidadão romano, tá? Então, assim, mesmo vivendo em Tarso, mesmo sendo judeu, mesmo tendo, né, essa possibilidade de ir ao Sinédrio, ele era cidadão romano. Então, ele ia ser julgado, qualquer coisa que acontecia como um cidadão romano, diferente de qualquer outro cidadão ali da Galiléia, da Cencreia, de Jope, em qualquer região que não tivesse, mesmo que tivesse sobre o domínio romano, as leis se aplicariam de forma diferente ao que são aplicadas a um cidadão romano, tá? Continuando, para não dar mais muitos spoilers aqui, né? Senão, uma coisa interessante é quando ele fala que ele convivia com mestres bem amados. Né? Isso é interessante, que trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. O Haroldo falou numa das palestras que eu achei fantástico isso, que na época que aconteceu, né, que essa história está sendo narrada, 35 depois de Cristo, existiam, né, um pouco antes disso, existiam só 3 universidades no mundo, tá? 3 universidades como a gente conhece hoje dessa questão do conhecimento, de passar o conhecimento. Atenas, Alexandria e Tarso. Eram só essas 3. O que aconteceu? Por disputas políticas em Atenas e Alexandria, os grandes mestres dessas universidades, se transferiram para Tarso. Então, por isso que as maiores mentes, né, do mundo conhecido na época estavam em Tarso e eram professores de Saulo. Eu achei muito interessante uma coisa que o Haroldo disse. Falou assim, olha, gente, se a gente for pensar, a espiritualidade estava preparando esse homem para ser um homem do mundo. Não era uma preparação para ser um homem do sinédrio, um juiz do sinédrio dos judeus. A espiritualidade preparou para que ele conseguisse conversar com o mundo. Então, assim, ele falava várias línguas, ele tinha essa proximidade com culturas diferentes. A mente dele, quando você começa a entender filosofias diferentes da tua cultura, a tua mente trabalha de uma forma diferente. Então, era dessa forma que a mente de Saulo estava sendo trabalhada, e eu vou usar esse termo aqui, né, mas eu vou me arriscar, mas moldada pela espiritualidade. A espiritualidade estava moldando um Saulo para ser este expoente da palavra de Deus, tá? É claro que aqui a gente está falando que ele está vinculado ao Sinédrio, vinculado à Torá, vinculado ao mundo hebraico. Isso é importante. Mas a gente não pode, como a Rita sabe, eu vou dar spoiler aqui, isso não pode tirar a nossa mente de que o Saulo, ele estava sendo trabalhado por essa espiritualidade, com todas essas experiências, com toda essa vivência,
para trabalhar para o Cristo também. É claro que de uma forma diferente do que a gente vai ver de acordo com o livro, né? Existia um caminho diferente que o Saulo poderia trilhar. A gente vai falar sobre isso sem spoilers, sem mais spoilers agora. Pode falar, Rita. Ô, Ju, e lembrando no capítulo anterior que não só Saulo foi preparado, assim, a gente observa que a preparação da espiritualidade para essa mente universal, universalista, ela foi feita também por Gesiel, né, Eziel, porque se a gente for recordar quando ele chegou na Casa do Caminho, o Simão Pedro, uma das primeiras perguntas de Simão para ele foi se ele entendia e falava grego. E aí ele falou que sim, né, que ele entendia, ele falava grego. Por quê? Porque naquela época não se falava hebraico praticamente, só se falava hebraico no caso de Saulo, quem era muito rico, tinha poder aquisitivo e a possibilidade de estudar. Então, os judeus, eles falavam ou grego ou aramaico, né? Então, tanto que os evangelhos, não só de Saulo, todos os evangelhos originais são todos em grego, né, ou em aramaico, mas a maioria é em grego, né, justamente porque não se usava o hebraico, não era usual, assim, diferente de hoje. Então, a gente percebe que para trabalhar, né, pelo menos hoje não, né? Hoje o Cristo utiliza de tudo quanto é tipo de, não que não utilizasse antes, mas para fazer um trabalho de missão, vamos dizer assim, você realmente precisa ter uma mente, um preparo universal. É isso. Exato, Rita. E uma coisa a gente, como você falou, né? Os juízes do Sinédrio, eles falavam, liam o hebraico antigo. Mas a população, depois de tantos anos em cárceres, em tantos lugares, eles aprenderam e desenvolveram outra linguagem, o aramaico. Né? Tanto que esse Talmud, ele é a interpretação daquilo que os juízes falam. Né? Então, os juízes falavam e professavam tudo em hebraico e tinha um tradutor para a galera. Né? E aí ia lá e falava em aramaico. Né? E essa é uma tradição que a gente vai ver que vai continuar, mas eu não vou falar onde, tá? Vocês leram o livro, vocês vão saber do que eu estou falando. Mas é muito interessante isso, né? Essas informações conta-gota que o Emmanuel coloca, sabe? Assim, isso aqui é uma gota que passa desapercebido. É claro que eu não iria perceber isso se eu não tivesse assistido uma palestra, né? Como com o Haroldo explicando sobre isso. E eu achei muito legal que isso fecha com tanta coisa, porque, veja, tanto no conhecimento bíblico que a gente tem nas escolas dominical ou em qualquer religião que a gente vai aprender, a gente sempre aprendeu que Saulo ele era essa pessoa erudita, que ele tinha muito conhecimento, era muito influente, era uma pessoa, só que a gente não entendia os motivos, né? Por que esse ser era diferente? Né? Você poderia falar de qualquer outro ser, mas quando você falava de Saulo de Tarso, né, eu que vim de raiz católica, ele era uma coisa diferente. E eu falo assim, mas por que esse homem é tão diferente assim? E aí Emmanuel vem e explica muito bem as origens de cada um dessas características que colocam Saulo de Tarso algo tão diferente de outros que merecia muito destaque. E é claro que tem mais algumas coisas que destacavam ele que eu vou falar daqui a pouco, tá? E Saulo encontra com Sadoc. Eu achei muito legal esse cumprimento, né, que o Sadoc faz, né, comentários, né, que ele faz para o Saulo. Ele fala assim: mas como estás modificado? O Sadoc falando para Saulo. Um carro à romana, a conversação em grego e aí ele é interrompido pelo Saulo, né? Porque eu não sei, é julgamento, né? Isso é mente do Juliano trabalhando, fala assim, ele já está julgando o Saulo, falando assim, ó, você já está se convertendo às modinhas ali, aos inimigos, né? A esse povo que nos que impõe um julgo sobre nós. E aí o Saulo responde para ele:
e no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Então aqui a gente começa a perceber, né? Esse capítulo inteiro é montando, né, a personalidade de Saulo. Então sempre que a gente tiver dúvida lá nos capítulos posteriores, voltemos aqui e vamos reler essas partes, porque a gente vai entender nessas descrições como era o apóstolo, como era esse quase juiz do Sinédrio, né? Isso é muito interessante. E ele coloca no coração a lei. Então a gente começa a perceber o quanto Saulo era ligado à lei, à Torá, né? Por mais que a gente fale, né, a gente tem o exemplo da ligação à Torá, que a gente já teve, como a Rita falou, de Gesiel, né? Então, assim, se compara Gesiel com o pai, você vê que a ligação de Gesiel à lei era muito superior à que ele aprendeu com o pai. O pai tinha uma dedicação, uma ligação, um entendimento da lei muito aquém de Gesiel. Gesiel tinha a lei assim como se fosse num pedestal dentro dele, né? Então, tudo girava em torno da lei. Só que a compreensão de Gesiel da lei é diferente, a gente vai ver isso, né, da compreensão de Saulo. Por quê? A personalidade de Gesiel, né, é um pouco, vocês podem perceber que é um pouco diferente da enérgica, dessa personalidade de temperamentos apaixonados e indomáveis. O Gesiel, ele já não tinha esses temperamentos apaixonados e indomáveis. Ele ponderava. Veja, vamos lembrar os conselhos que ele dá para o pai dele quando o pai fala que eles perderam a casa. Fala, pai, nós podemos nos mudar daqui, encontrar um outro lugar onde a gente vai trabalhar, vai se dedicar, né, aos desígnios de Deus, atendendo aos desígnios dele, de Deus. Então, a compreensão de Saulo, ela não era essa vivacidade, esses sentimentos que de Gesiel, que o Saulo tinha. Então, a gente tem os dois, né, com uma dedicação, um amor além no coração, mas com expressões desse amor, dessa compreensão da lei bem diferentes. E aí, Emmanuel descreve o encontro de Saulo com Abigail. Bom, eu não vou, antes disso, eu vou só mencionar, né, que eu acabei nem destacando, não sei se vocês destacaram, sobre a conversa de Saulo com o Sadoc. Tem algumas coisas interessantes ali a pontuar, né, que eles começam a falar sobre como o tio de Sadoc havia sido curado de uma cegueira de muito tempo, né? E aí o Saulo, ele falou, mas aquele grupo, né, que ele já tinha ouvido falar de carpinteiro, que estava seguindo o carpinteiro da Galileia, né? E aí ele perguntou para Sadoc como é que funcionava, e falou assim, não, eles têm na casa deles, né, uma casa, uma instituição lá, que eles atendem, né, que eles cuidam, que eles dão conforto, que eles consolam todos os aflitos, os leprosos, todos aqueles que necessitam. E aí o Saulo fica assim, mas perguntou, uai, mas onde eles são acomodados? E aí o Sadoc responde, olha, a gente se acomoda junto, eles se acomodam juntos. E aí eles estavam juntos lá com todas essas pessoas que, como a gente estudou nossa última aula antes do recesso, o Levítico falava para que pegasse essas pessoas e colocasse no leprosário, lá na entrada da cidade. Não ficasse no teu convívio, não ficasse junto contigo. E era permitido fazer isso. Então, por isso que Saulo, ele usa uma expressão, acho que são malucos ou estão insanos, alguma coisa assim que eu achei, falei, nossa, como pode? Vânia, pode falar. Eu achei bem interessante essa parte mesmo, porque você já via que desde esse tempo já se tinha essa preocupação com o próximo, né? E a forma como isso era tratado, né? Porque eles
tratavam justamente desses leprosos, dessas pessoas que praticamente ninguém viam, né? E ele fala numa determinada frase que era como se fosse uma instituição, né? Uma ONG que acomodava com muito amor essas pessoas, né? Então isso foi muito bonito. E Paulo também dizendo que meio que eles eram louquinhos assim, né? Mas você já percebe o amor incondicional, que é bacana. É isso. É muito interessante isso, né? Essa dedicação dos apóstolos que eles aprenderam com Cristo, uma visão diferente. E aí, nessa conversa do Sadoc, eu acabei não anotando, mas pensando aqui, ela é importante. Nessa conversa com o Sadoc, o Sadoc ele fala assim: olha, eu tentei conversar com Gamaliel, como a Rita trouxe, né? Ele seria o presidente do Sinédrio, sei lá, eu talvez, né, usei essa expressão, mas que comandava todo o Sinédrio, né? E aí ele falou não, porque o Gamaliel ele usou de tolerância, acho que foi essa palavra que ele usou no livro, tolerância. E aí eu fiquei, gente, isso não está aí à toa, né? Óbvio que Emmanuel não coloca essas coisas à toa. Então, mais uma vez, mais uma palestra do Haroldo, vai lá o Juliano ouvir de novo, e ele fala por que dessa palavra tolerância. Como a Rita trouxe, tinha uma escola chamada Escola de Hillel, né, que tinha lá os discípulos da escola de Hillel. Gamaliel era um deles, né, o neto de Hillel, que comandou o Sinédrio, era o seguidor da escola de Hillel. Por quê? Porque existia, lá no tempo, naquela época, existiam duas escolas. A escola de Hillel e uma outra escola que me fugiu o nome. Mas a escola de Hillel, né, ela pregava essa tolerância, essa compreensão, os ensinamentos, as interpretações de Hillel, ela ia muito para esse lado da tolerância. Enquanto a interpretação desse outro expoente do mundo hebreu, lá no Sinédrio, ela ia mais para a aplicação em integralidade da lei, né? Não tendo essa abertura para a tolerância, não tendo essa abertura para a compreensão. E tanto que o Haroldo conta uma história, ele fala assim, um dia chegou um jovem que perguntou para esse outro, né, da aplicação da lei, se ele poderia resumir todo o judaísmo em uma palavra, toda a Torá em uma palavra. Aí ele falou assim, sai daqui, moleque, não sei o quê, você não tem compreensão, são anos de estudo, décadas de estudo, sai daqui. E quando ele foi fazer para Hillel a mesma pergunta, Hillel disse assim, amor. Só isso, o restante é comentário, mas a Torá é amor. A única palavra que define a Torá é amor. O restante é só dentro, é comentário sobre o amor. Só isso. Então, a gente consegue perceber o quanto Gamaliel, ele seguia essa escola. Claro, como a Rita falou, a gente vai comentar mais sobre isso nos próximos capítulos. Mas essa compreensão, né, que nesse caso aqui, nesse momento, Emmanuel coloca, é importante. Porque Gamaliel já estava sendo informado, é óbvio que Gamaliel estava sendo informado, sabia da situação, sabia o que tinha acontecido, provavelmente já tinha ido visitar aquilo lá, por quê? Porque ele era um juiz do Sinédrio, ele precisava entender o que estava acontecendo. E como a Rita disse, no início não se separava judaísmo e cristianismo, e a gente vai ouvir falar sobre esse cristianismo nos capítulos posteriores, mas era uma coisa só. Então, os juízes do Sinédrio, eles tinham poder para interferir nesses que estavam deturpando, na visão deles, a lei mosaica, as interpretações da Torá. Eles não tinham autorização de fazer isso. Né? Então, na concepção do Sinédrio, né, poderia sim se aplicar um jugo pesado ali, uma pena pesada, e acabar com aquilo lá. Mas o Gamaliel percebeu que aquilo não era contra nada do que não era, vamos supor assim, uma ameaça à Torá. Né? Eles estavam cuidando das pessoas
Eles estavam evangelizando e não tinha problema quanto às interpretações da Torá, tá? Enquanto o Gamaliel conhecia, o que Gamaliel conheceu, o que Gamaliel verificou. E é claro que o Sadoc fala sobre isso para Saulo, e o Saulo se propõe, olha, então me fala quando é a reunião deles, né, que eu vou lá ver, vou lá verificar com meus próprios olhos. Se não tiver nada ofendendo a lei, né, nada contra os escritos sagrados, vou deixar eles em paz, que eles sigam com a loucura deles, algo desse tipo que o Emmanuel traz. Mas se não, vão pagar muito caro, né? E esse episódio passa, e aí ele vai falar sobre, nas estradas de Jope, o Saulo pega a biga e vai pelas estradas correndo até Jope. Né? E ali o Emmanuel fala, né, que ele lembra dos tempos de juventude, da inconsequência, enfim. Aí o Emmanuel aqui ele descreve o encontro de Saulo com Abigail, que eu achei muito legal. Pode falar, Rita. Ju, então, antes de você entrar nesse assunto, eu queria acrescentar duas informações que eu achei importante, que também Emmanuel fala, que ele se lembra, que Saulo lembra da época que ele era atleta, corredor de biga, né? E aí, na frente, a gente vai perceber o quanto essa disposição, esse histórico de atleta vai ajudar para ele na missão. E também uma informação que eu achei bem importante, que eu até falei com o Ju hoje à tarde, que eu li assim, eu falei, gente, isso não está aqui por nada, né? Que ele fala, enquanto Saulo está indo para encontrar Abigail, ele vai falando de tudo o que aconteceu com Zacarias, Ruth e Abigail, para que eles, quando eles saíram de Corinto. Então, ele conta toda a trajetória, o que aconteceu, que eles receberam um auxílio e tal. E aí ele fala que eles receberam um auxílio, né? Eu separei um trechinho que ele fala assim, que eles receberam auxílio de um patrício judeu com o nome de Alexandre, parente próximo de Anás, né, e que conseguiu incluí-lo entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para o sacrifício do templo. Então, eu queria trazer duas informações importantes que eu pesquisei. Alexandre, ele era Eliezer ben Anás, ou seja, ele era filho de Anás, irmão de Caifás, o sacerdote Caifás. Anás também era um sacerdote na época, mas que não sei se vocês lembram quem foi Caifás, né? Alguém lembra quem foi Caifás? Caifás foi o sacerdote que interrogou Jesus quando Jesus foi preso e, teoricamente, o condenou para, né, mandou para Pilatos lá resolver o que ia fazer. Foi Caifás. Então, a gente aqui observa que, a gente sabe que não existem coincidências, mas quem ajudou Zacarias, que acolheu Abigail, foi o irmão de Caifás, né? Então, não foi só Caifás, Anás e Caifás foram os dois sacerdotes que interrogaram o Cristo durante o seu julgamento. Então, essa é uma informação que a gente precisa se atentar. E eu trouxe uma informação bem básica aqui sobre os sacrifícios que eram feitos no templo, que na época, não sei se vocês já sabem, mas os judeus sacrificavam os cordeiros, né, em algumas datas específicas, e levavam ao templo como um sacrifício mesmo de algo que eles amassem muito, que eles estavam entregando esse sacrifício a Deus. E como que isso começou, né? Pelo que eu pesquisei, assim, isso começou com Caim e Abel, né? Quando Caim e Abel levam para Deus, né, o seu sacrifício, e Deus preferiu o sacrifício de Abel, que ofereceu uma ovelha, né? Por que Deus, teoricamente, preferiu a ovelha do que os frutos do solo que Caim levou? Porque para Caim os frutos eles não representavam nada, e para Abel aquela ovelha ela representava muito, né? Então isso para ele
esse sacrifício que os judeus achavam que Deus pede de nós, que a gente entregue o que a gente muito ama, E também existe uma, né, especulação com relação ao local onde era o Templo de Salomão, onde eles levavam esses sacrifícios, tá? Que também, o templo ele foi construído nesse local, onde, segundo o judaísmo, a Caim e Abel levaram o primeiro sacrifício, que também foi onde Abrão levou Isaac para o sacrifício, né, que depois Deus falou, não, né, não mata Isaac, não. E aí é um lugar chamado Monte Moriá, em Jerusalém, e que hoje, depois das 2 destruições do templo, por ironia, né, não existe mais nenhum templo religioso ligado ao judaísmo, e sim, existe uma das maiores mesquitas, né, do Islã, a mesquita de Omar, que é justamente no lugar deste templo. Então, a gente imagina, né, começa a imaginar os conflitos que tem, porque para o judaísmo é um local muito sagrado. Bom, mas era isso, era só para a gente ver como é que está todo mundo interligado na história, né? Os sacerdotes que condenaram Cristo eram irmãos do alguém ligado ao Sinédrio, não era sacerdote, mas tinha influência, que era o Alexandre, e que ajudou Zacarias, que amparou Abigail. É isso. Gente, esses personagens, eles estão ligados ali, né? Não reencarnaram naquela época à toa, né? Eles não reencarnaram por nada, né? Eles têm uma ligação, e a gente tem que lembrar também que naquela época nós não tínhamos uma grande população, né? Eram populações menores, mas não menos importante essa informação deles estarem ligados. E como a Rita bem trouxe, né? Depois que Saulo chega lá nas estradinhas de Jope, onde Saulo começa a conversar com Zacarias e vê Abigail adentrando a casa. Uma coisa importante, só um detalhe, naquela conversa com Sadoc dá aquela provocada de amigo, né, falando sobre, você tem essa biga rápida, né, simplesmente para ir para as estradinhas lá de uma cidadezinha de Jope. É óbvio, tipo, me pegou, né? E aí ele fala, né, que ele estava com a irmã do Saulo, que a irmã do Saulo tinha fofocado para ele essa questão, né, que ele estava de namorico com essa jovem judia lá de Jope. Aí ele fala assim, jovialíssimo, Saulo contou ao amigo que, de fato, se enamorara de uma jovem de sua raça, que aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Então, aqui ele coloca, né, que Abigail era extremamente bela, mas o principal é esse elevados tesouros do coração. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção. Tá? É claro que nesse capítulo mesmo, Saulo explicou aquilo que ele realmente valorizava em uma mulher, e aqui a gente já começa a perceber. Agora eu percebi que eu fiz várias anotações de Sadoc, da conversa de Sadoc com Saulo, né? Mas como a gente já contou, eu vou pular aqui, só deixa eu me achar nas minhas anotações, tá? Sim. Não, também não é. Ju, eu posso ir falando enquanto você procura aí? Por favor. Que eu fiz agora também. Eu perdi. Vou falar, não tem problema. Eu achei, deixa eu colocar aqui. Eu achei importante, né, que Sadoc ele e o Saulo conversando, né, sobre os homens do caminho e o que eles faziam lá, tal, o quanto eles são assim arrogantes quando eles se falam o preconceito que tinham com relação ao povo da Galileia, né? Eles falam que o que poderia vir de bom da Galileia, além de peixe, né? E aí o Sadoc, ele fala que
que nada vinha de bom, mas que o crucificado, né, ele tinha deixado um legado, né, um número de pessoas que o seguiam, e isso estava tomando uma proporção muito, muito maior do que o próprio Sinédrio havia se tocado, né? Deixa eu ver se... Achou aí? Pode continuar. Aí ele começa, eu achei muito legal, que Emmanuel faz uma descrição dos ensejos, né, dos anseios mais profundos de Abigail. Estou vendo aqui se eu esqueci alguma coisa de falar sobre essa conversa de Saulo com Sadoc. Só tem um ponto que me chamou bastante atenção, que quando Sadoc visitou a Casa do Caminho, ele falou assim, ó, fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. Então, assim, a gente consegue perceber, né, como a Vânia bem pontuou também, que eles eram cuidados ali. Né? Esse exultam conforto, é claro, no conforto daquilo que eles podiam, né, oferecer. E tanto que eles ficavam juntos. Né? Isso me chamou bastante atenção, né? Porque era aquela coisa de ceder aquele espaço, mas não ceder um espaço qualquer. Eram os espaços que eles estavam, que eles usavam, que eles... Né, não era uma coisa separada, não era a instituição lá e não, eles estavam sempre juntos. Pode falar, Vânia. Outra coisa que eu acho que, eu não sei se você ainda vou falar, é que eles ficaram de visitar, né, e tentar ver o que ai, pode sempre o nome, que Estevão, né, estava pregando, né, então eles ainda iam falar de ir até lá e ver o que era isso, se ele era mesmo do bem ou não, né, estava dentro daquilo que eles estavam pensando. Sadoc, inclusive, o chama de feiticeiro, né? Não lembro se foi Sadoc ou Saulo, que fala que o Estevão, né, que operou esse milagre, era um feiticeiro. Pode falar, Rita. Assim, o que eles mais se preocupavam era que eles, como o Sadoc falou, que o Estevão, ele era portador de virtudes, né? Então, nesse momento, a gente percebe que não é nem tanto a pregação que estava incomodando, mas sim essas curas que ele estava fazendo através, né, das virtudes que ele tinha. Isso estava incomodando demais Saulo. Não, que Saulo nem sabia, né? Estava incomodando demais Sadoc e alguns juízes ali do Sinédrio. A gente consegue imaginar, né, por exemplo, essas curas sendo realizadas, o que acontecia, né? Quando Jesus começou a curar e a pregar, arrastava multidões, né? Então é óbvio que isso preocupava Sadoc, né? É óbvio que ele começou a pensar assim, bom, está começando a atrair muita gente, está começando a atrair muito, é óbvio que eu vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso, né? Então, e assim, essa disputa ainda acontece hoje, tá, gente? Essa disputa de aquela religião é melhor que essa, enfim, que as pessoas têm uma compreensão pequena do que é realmente a religião, do que é realmente essa aproximação de Cristo, dessa aproximação de Deus, né? Que era essa compreensão pequena, rasa, né? Que eu percebo que Sadoc tinha. Pode ser uma interpretação errada minha, mas eu percebo dessa forma. Pode falar, Rita. E também eu acho assim, Ju, que o Sadoc, ele, pelo que a gente interpreta aqui, ele já havia tentado, né, com Gamaliel, com outros sacerdotes, ele não tinha tido sucesso na sua iniciativa de saber o que está acontecendo, de uma investigação. Então a gente percebe que ele se aproveita, né, do temperamento de Saulo, que é um temperamento mais impulsivo, né, mais... e para poder justamente fazer o que ele
quer, né, o que ele estava desejando. Tem um trecho que Emmanuel fala assim, que o Sadoc fala, não me conformo em ver os nossos princípios alvitados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas do futuro rabino, em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos daumaturgos. E aí o Saulo complementa, prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora a atitude do Sinédrio tem sido de máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Então a gente começa a perceber também que Saulo ele tinha um poder de persuasão muito forte. Então, Sadoc, aproveitando desse temperamento de Saulo, com o poder de persuasão que ele tinha com relação aos juízes do Sinédrio, ele planta a sementinha, né? Então, aí a gente vai ver nos próximos capítulos o que vai acontecer. Sem contar, né, no discurso de Saulo, né? Saulo tinha essa retórica, ele tinha os ensinamentos e a compreensão de conseguir ser um bom orador, né? Melhor, ser um excelente orador, né? Então ele ia lá, falava, e era dessa forma, né? Fazia a apresentação para os juízes do Sinédrio, da forma dele, utilizando as palavras dele, conhecimento, e os juízes iriam decidir. Essa oratória, ela é muito importante, é uma questão decisiva. E uma coisa que também tem que ser pontuada aqui, né, essa compreensão de Sadoc entender, não, peraí, está infringindo os nossos princípios, isso acontece até hoje, tá, gente? É uma besteira, mas enquanto a gente não compreender essa questão do Cristo, das religiões, da nossa proximidade com o Cristo planetário, com Deus, a gente vai ficar caindo nesses erros que Sadoc e Saulo estavam rumando, estavam caindo, né? Porque a gente ainda vê pessoas que, uma pessoa que saiu de uma religião foi para outra, já sabe, a gente olha, vou usar o exemplo de uma casa espírita para outra, gente, e já fica meio com o nariz torto para essas pessoas, mas acontece. Isso não deveria acontecer, porque as buscas internas, elas são diferentes, né? Então, talvez essa pessoa busque em uma instituição o que ela não encontra na outra, que satisfaça o seu coração. Pode ser uma questão diferente, mas eu estou buscando algo, eu estou buscando ilusão, e essa casa, esse lugar não me oferece ilusão, eu quero ilusão, mesmo que seja isso, mas pelo menos é a busca do coração dela, e a gente tem que compreender o momento, sem julgamentos, mas sim entendimento. Indo para a descrição dos anseios de Abigail, né, ele fala assim, a irmã de Jezeel parecia haver refundido a delicadeza dos traços feminis na forja dos sentimentos experimentados. A gracilidade de semblante e o negrume dos olhos haviam se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda, a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Eu achei interessante pontuar isso, porque pelo que parece um livro, Emmanuel estava descrevendo que esse abatimento sobre Abigail estava acontecendo praticamente em simultâneo ao encontro de Saulo com Sadoc, tá? Então, assim, lá vai as teorias, né, espíritas do Juliano. Então, isso aqui não quer dizer que seja real, tá? Isso é coisa da minha cabeça. Esses espíritos tão ligados que eram, né, ao trabalho do Evangelho do Cristo, a continuidade do trabalho do Evangelho do Cristo, um estava ligado com o outro. E quando Sadoc conversa com Saulo e eles começam a ter esses pré-julgamentos e essas ideias que não são muito de entendimento, próximos da caridade, do entendimento da fraternidade, quanto ao pessoal do caminho, né, essas energias chegam até Abigail. E Abigail consegue compreender isso, sentir isso, e é claro que ela fica abatida.
É por isso que ela começa a lembrar do irmão. Por quê? Porque estava criando um vínculo, né, um sentimento em Saulo e Sadoc, de tipo assim, olha, aquele Estevão, né, que a gente sabe que é Gesiel, aquele Estevão, ele está na minha mira, viu? Eu vou dar um jeito nele, vou cortar as asinhas dele. E esse sentimento estava passando para Abigail, porque ela estava ligada a Saulo, né? Eles já tinham se encontrado, já estavam enamorando, né? Então, enamorados. Então, eles estavam de certa forma ligados. Então, estes sentimentos estavam sendo passados para ela. É óbvio que ela conscientemente não sabia, mas isso começou a bater o coração sensível de Abigail. Abigail tem uma sensibilidade aqui que eu acho que é difícil a gente conseguir compreender essa sensibilidade, né? Pode falar, Vânia. Eu acho que aí a gente consegue ver, né, quanto nada de fato é por acaso, né? E o quanto, de repente, ela já vai observando e os espíritos vão falando que ela está cada vez mais próxima do irmão. E como é linda, né, essa ligação entre eles, né? É uma coisa assim que toca mesmo a gente, assim, né? Como diz a Rita, às vezes que fica o fone marejado, o meu marejou quando eu li essa parte, porque você vê que lindo isso, né? Quando a gente está de fato conectado com Jesus e com as pessoas que estão próximas da gente, as trocentas encarnações, e quanto isso é emocionante e bonito. Ô, Ju, eu tive uma interpretação um pouco diferente dessa passagem. Vou complementar aí, se alguém também tiver. Eu acredito que Emmanuel, quando ele começa falando assim, a irmã de Gesiel, eu acho que ele já quis nos indicar que ela era uma mulher muito bonita, porém que ela trazia no seu íntimo, né, um semblante de sofrimento, de alguém que já havia passado por um sofrimento muito grande na vida. E todo esse sentimento de tristeza e de falta que ela sentia do irmão. Então, a gente volta lá naquele capítulo que foi até você que nos trouxe, sobre os capelinos, né, prováveis capelinos, que eu acredito que Abigail sentia no íntimo dela uma falta desse espírito parceiro ligado a ela, que era o irmão, né, que era o Gesiel. Então, ela, por mais que ela tivesse no melhor momento da vida dela, a ligação que ela tinha com o irmão era muito mais forte do que qualquer outra ligação que ela estava se restabelecendo, né? Que a gente sabe que os laços, eles são de outras vidas, mesmo com Saulo. Mas a ligação com Yesiel, ele era uma afinidade de alma, né, dos dois. Então, ela tinha esse semblante de tristeza que Emmanuel nos fala, eu acho que era por conta dessa falta desse irmão que fazia para ela. Lá na frente, quando ela começa a falar da diferença do amor que ela sentia pelo irmão e o que ela sente por Saulo, a gente percebe, estou dando spoiler, a diferença que é desse amor que ela sente por esse espírito. Então, acho que era isso. Eu usei esse seu argumento como base, mas aí eu já, né, viajei um pouco mais, falando assim, essa ligação dos dois, quando teve uma vibração meio ruinzinha lá com a pessoa que ela estava enamorada, ligada, né, que é o Saulo, e aquela vibraçãozinha reverberou e chegou nela, causou essa preocupação, mostrou esse ar de preocupado. É uma viagem minha, né, mas eu uso viagens amparadas, principalmente na obra de André Luiz. Quem quiser saber do que eu estou falando, leia o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo Telepatia, tá? Que ele vai explicar o que eu estou pensando aqui. Por isso que eu viajei tanto, porque eu fiz uma ligação, né, com o capítulo lá Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro maravilhoso. E aí ele continua, né? Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre, né? Então, assim,
eu só usei isso aqui, coloquei mais para mostrar o quanto ela estava relembrando, o quanto ela estava trazendo isso à tona. Não que ela não tivesse sentimentos, não que esses sentimentos não tivessem brotado, né, posteriormente. Eu fiz essa ligação porque eu considero que o Emmanuel não colocou nada nessas obras que ele trouxe, em qualquer mensagem que ele trouxe, à toa. Né? Ele não colocou nada simplesmente para encher o livro. Então, cada informação é importante, por isso que eu viajei nessa aqui, tá? E aí Abigail vê em Saulo muito do seu irmão. Isso eu achei assim, é óbvio que eu viajei de novo, mais uma vez, viagens e viagens e viagens, que é essa questão deles serem muito parecidos. Como eu falei, a interpretação, né, de trazer a lei, é quase como se você imaginasse você sendo um quarto de troféus, sabe? Sua mente. Cada conquista que você tem, cada coisa importante que você tem, está numa prateleira. E naquele pedestal feito de ouro, no mais alto e o mais aparente de tudo naquela sala, está a lei mosaica. É dessa forma que eu enxergo Saulo e Gesiel, com, é claro, interpretações e condutas diferentes perante a lei, tá? Perante a esses ensinamentos. Aí ele fala, Emmanuel conta assim, ó, que é pensamentos da Abigail, tá? Contar-lhe-ia que a afeição de sua alma, que era o Saulo, era também entretecida, entrelaçada, entremeada, né, vinculada de comentários religiosos e filosóficos. E não tinha conta às vezes em que ambos se submergiam na contemplação da natureza, comparando as suas lições vivas com os símbolos divinos dos escritos sagrados. Então, ela percebia isso. Os dois tinham a mesma conduta. Eles ligavam tudo o que acontecia na natureza aos ensinos da lei. Gente, eu fiquei me perguntando, não é isso que nós espíritas fazemos? Não é isso que a gente fica observando? Eu falo assim, não no nível de Saulo, não no nível de Gesiel ainda, tá, gente? Eu não tenho, nem tenho pretensão de me colocar perto deles, mas assim, é o que a gente, a grosso modo, é o que a gente faz, né? Que é a questão das leis aplicadas nos reclames daqueles assistidos que procuram a casa por uma dor na alma, por uma dor no corpo físico, por um problema do corpo físico. Então a gente olha para as pessoas e começa a associar as leis da natureza, né? Claro, por que isso está acontecendo de maneira orgânica? Aí a gente, como espírita, vai entender, mas tem a questão do corpo espiritual, e tem a questão do corpo mental, pensamento, que está alimentando isso, não sei o que, não sei o que. Então a gente faz essas associações. Eu percebo que aqui, né, nessa frase, nessa colocação trazida por Emmanuel, que Saulo e Gesiel faziam a mesma coisa. Na concepção deles, tá, gente? Eles não tinham a concepção que nós temos hoje de corpo perispiritual, dessas coisas que a gente tem no espiritismo, vinculadas à época deles, ao entendimento deles, tá? Então os dois faziam isso. E aqui o Emmanuel usa uma palavra que isso estava dentro deles, entrelaçado. Era uma coisa que não conseguia separar. Né? Você não ia conseguir tirar aquilo de forma alguma desse espírito. Você não conseguiria fazer com que ele entendesse de uma outra forma ou que ele compreendesse de uma maneira diferente daquilo que já estava dentro do coração dele. Né? Que muitas vezes a gente vê, né, naquela época, e ainda acontece em alguns lugares do mundo, essas conversões forçadas a outra crença, a outra doutrina, a outro entendimento. Né? Isso, com esses dois, não iria acontecer, de forma alguma. Né? E isso é uma coisa que eu achei interessante que Abigail pontuou. Né? E aí Abigail, continuando analisando Saulo em pensamentos, ela fala assim, né? Ela fala do Saulo, ela fala assim, às vezes parecia-lhe áspero e enérgico. O Saulo parecia para ela áspero e enérgico em demasia. Suas concepções da lei não admitiam meios termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe
qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Mais uma vez, né? Mais uma vez, ela mostra aqui, né, que um entendimento do Saulo, né, que ele não admitia meios termos. Era a interpretação da lei da maneira dele, né? Um juiz, ele ia analisar, iria julgar, iria condenar de acordo com os princípios dele. Então, essa importância dele ter falado assim, olha, Sadoc, eu vou lá e vou verificar pessoalmente, eu vou verificar com a minha régua, tá? Não vai ser com a régua de Léo, não. Eu vou levar a minha régua e vou aplicar a minha medida. Né? Então, essa é a compreensão, né? E como a Abigail já tinha marcado aqui, já marcou, nossa, ele vai ter a compreensão dele e vai ser só isso. Enquanto Gesiel também teria dessa forma. Rita, antes de você falar, eu vi que a Joanice mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Tem certeza que o capítulo do título é telepatia, no livro Nos Domínios da Mediunidade? Não tenho certeza. Deixa eu ver, eu vou consultar aqui enquanto a Rita fala. Pode falar, Rita. Antes dessa frase aí, que eu também tinha grifado, que eu realmente eu acho que esse parágrafo todo, ela, no pensando, ela faz o comparativo entre o irmão e Saulo, né? Que os dois eram muito parecidos, porém eles tinham essa diferencinha aí, né? De comportamento. E eu achei interessante que ela fala assim: Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, que Gesiel havia semeado em sua alma singela. Então, a gente observa que toda aquela semeadura que Gesiel fez, né, no coração de Abigail, durante toda a infância que eles tiveram juntos e até uma certa idade, quem manteve, né, quem começou a cultivar, né, a regar, a alimentar essa fé que já estava ali no coração dela, Saulo ajudava, né, nesse cultivo dessa fé que já estava dentro do coração de Abigail. E aí a gente começa a observar que ela faz um comparativo mesmo com Gesiel. Não era ele um homem excessivamente sentimental, né, dado a efusões de carinhos que passam sem maior significação, mas compreender ali o espírito nobre e leal, que um profundo sentimento de autodomínio assinalava. Então, ele era um homem que ele tinha um autodomínio muito grande. Então, isso era muito importante também, que a gente vai ver lá para frente onde vai parar esse autodomínio. Tá bom? Excelente colocação. Só respondendo, a Joanice perguntou se era o telepatia mesmo, né? Que é o nome do capítulo. Não é telepatia não é o nome do capítulo. É o capítulo 19, nos Domínios da Mediunidade, chamado Dominação Telepática. Não quer dizer, não estou falando que é a mesma coisa, tá? Eu estou usando os princípios que vocês vão encontrar lá, né? Que o André Luiz descreve sobre o que acontece na telepatia, que estava acontecendo, né, na minha interpretação, na minha visão, na minha viagem, né, o que estava acontecendo ali com a Abigail, tá bom? E aí, como a Rita já deu um spoiler antes, mas aí acontece aquela pergunta fatídica, né, do Saulo. Não, peraí, gente, ainda não. Pera, calma, tem uma outra antes dessa, né, que ele pergunta, né, ele percebe que ela tá abatidinha, né, ele fala assim: por que estás tão tristes hoje? E aí ela responde: não sei, mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa notícias dele, pois guardo a esperança de que te possa conhecer, mais cedo ou mais tarde. Porque ela queria muito que essas duas pessoas que ela ama de paixão, assim, uma ligação muito forte, se conhecessem, né? Que são talvez tudo na vida dela, né? Claro que ela tem uma gratidão, um amor por Zacarias e por Ruth, é óbvio, né? Isso fica claro e a gente vai ver posteriormente também. Mas aqui são aqueles dois afeiçoados do seu coração. E é onde ela explica, né? Ela faz o pedido para Saulo, né? Para que Saulo conseguisse uma informação de Gesiel, né? Que ela tem, sim, a vontade de constituir família com Saulo, mas gostaria muito que
Gesiel abonasse, né, desse a bênção sobre isso, conhecesse o futuro marido dela, né, para constituir família, e aí é onde Saulo faz aquela pergunta. Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? Gente, eu fiquei olhando, quando eu vi essa pergunta, na primeira vez que eu li o livro, aí eu assim, ele não fez essa pergunta, né? Não, eu acho que, né, eu não faria, gente, mas e eu tô bem abaixo dele. Mas ele não fez essa pergunta, gente. Não é possível que esse homem tenha feito essa pergunta, né? Você fica pensando assim, você acha que você vai perguntar para o seu cônjuge, a pessoa que você tá junto, assim, você ama mais o teu irmão do que a mim? Né? Meu, gente, que coisa absurda, né? E aí ela fala assim, que dizes? Exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Eu grifei aqui, gente. Até agora eu não entendi a delicadeza da pergunta. Sério. Depois vocês me explicam isso aqui. Eu falei, gente, essa mulher compreendeu uma delicadeza na pergunta do Saulo. Que eu não... Não, eu estou tentando, gente. Analisei, pensei, falei, gente, vamos lá. Medita, reza, tenta. Não foi. Eu ainda não consegui alcançar essa delicadeza na pergunta. É claro que eu acredito, né, nas minhas viagens, que ela está se referindo assim, ela tá, que Saulo estava com ciúminho do irmão, porque ela só fala do irmão, e ela tem essa preocupação, ela ficou triste, e ela mostra a preocupação, né, dessa tristeza, não é nada relacionado à vida, o que está acontecendo ali, é a questão do irmão, que pega muito no coração dela, e aí ela coloca isso dessa forma. É claro que isso aqui vai ter uma repercussão daqui, né, daqui a pouco, né, nos próximos capítulos, que né, é uma coisa que não vou contar, senão é spoiler. E aí ela coloca assim, ó, entendes o meu coração fraterno, e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido? Não é como sabes, querido. É como sabes, querido. Companheiro, Gesiel foi meu amparo nos dias de orfandade materna, companheiro de infância e amigo da juventude. Sem sonhos, foi sempre irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontrastes em mim constitui dádiva de sua generosa assistência de irmão desvelado. Gente, essa resposta, né, meu Deus do céu, mas vou deixar, eu vi que teve um comentário aqui, deixa eu ver. Então, eu ia ler para você, a Cássia colocou, eu achei que é isso mesmo. A delicadeza que Emmanuel, né, nos trouxe aqui, quer dizer que foi a percepção de Abigail com relação à pessoa orgulhosa que era Saulo, né, por não admitir por não ser contrariada e não admitir que ela pudesse amar uma pessoa, a mulher amada amasse uma pessoa maior, mais do que ele. Então, ela percebeu o quanto o assunto era delicado, né? Acho que a Cássia foi certeira. Uma anotação que eu fiz aqui, né? Eu fiz 3 anotações sobre essa parte. Eu vou ler para vocês, né? Porque eu esqueci. O sentimento de posse criado pelo egoísmo de Saulo estava pulsando em seu ser. Né? Eu analisei dessa forma. Né? Como a Cássia colocou orgulho, né? Eu vi muito a questão do egoísmo, aquela questão de como ela colocou, da posse, né? De ter a posse de Abigail. Abigail lhe mostra o quanto esse tipo de sentimento não é proveniente de um amor e compreensão que vem do alto. Né? Então, assim, ela dá essa resposta nessa compreensão, né? De que ela já tem uma compreensão, um entendimento de sentimentos mais sublimes. E Abigail... Jesus, o que eu escrevi aqui? Abigail fecha a explicação com o melhor dos seus sentimentos, a gratidão, por tudo que o irmão a ajudou a identificar em seu ser. Por quê?
eu baseio essa resposta nisso que ela fala. Tudo que encontraste em mim constitui dádiva de sua generosa assistência de irmão desvelado. Então, assim, o que ela quis mostrar é, olha, essa construção deste ser dedicado aos mandamentos, dedicado à lei, que tu tanto admira, eu não lembro se ela falou isso, se o Saulo falou, né, descreveu que o que ele queria numa mulher, que ele foi tentado na juventude, mas mesmo assim ele se manteve firme, principalmente por causa dessa lei no pedestal. Tudo isso que Saulo valorizava tanto nela, ele deveria ser grato a Gesiel, porque ele construiu isso nela. É claro que ela era um espírito já preparado, como aquela minha viagem fala, né, que eles já estavam juntos, sendo trabalhados e trabalhando há muito tempo, mas isso ajudou, é claro, mas essa constituição, ela é necessária. Por quê? Porque, agora vamos lá um pouquinho de doutrina, né? Quando eu era dirigente de mocidade espírita, uma coisa muito importante, e eu sempre tinha e eu dormia, tinha pesadelos com essa frase, pesadelos, tá? É assim, pais ou educadores, o que foi feito, né? Na verdade, a Joana, ela fala assim, gente, o que vocês vão responder quando vocês chegarem lá do outro lado e a pergunta vier assim, o que foi feito do espírito colocado sobre a vossa responsabilidade? Isso quer dizer, isso serve para pais e educadores. É óbvio que eu não sou pai, né? Mas eu me via na questão de educador. É óbvio que isso me tirava o sono, é óbvio que eu tinha pesadelos com isso. Por quê? Porque tem responsabilidade. Né? Todos aqueles jovens que passaram, né, por mim 6 anos de mocidade, encontros de mocidade, e eu estava lá para ser exemplo, e quando a gente sabe, quando a nossa consciência nos fala, quando a gente teve atitudes que não foram exemplo, isso vai ser cobrado. Né? E aqui a Abigail estava falando isso, olha, ele me educou, ele me conduziu no caminho. Este homem a quem você está tendo né, esse egoísmo, né, o orgulho que você está colocando aqui, é um homem que me colocou no caminho, né, me trouxe toda a parte da dedicação à lei mosaica, da dedicação a Deus. Né? Então, essa valorização que Saulo tanto colocava como destaque. Bom, deixa eu ver aqui. Eu coloquei mais algumas coisas, gente, sobre essa questão, né, que eles falaram de constituir família, e aí uma coisa interessante é que eles fazem aquelas promessas todas, né, e aquela declaração eu não coloquei aqui, gente, me desculpem, mas aquela declaração que Abigail faz para Saulo, falando como ela será quando eles foram casados, eu dei muita risada, porque o Haroldo, em uma das palestras, ele fala sobre justamente essa declaração. É óbvio que o Saulo se derreteu com aquela declaração. Gente, se alguém declara daquela forma, para mim, eu me derreto. Né? É óbvio que o Saulo, vinculado, né, as palavras de Abigail, elas eram muito fortes, porque elas sempre vinculadas à lei, sempre vinculadas ao entendimento da cultura, da dedicação às leis mosaicas, né, às leis hebraicas. Então, isso tudo tinha muito valor para o Saulo. Então, é claro que aquela declaração que ela faz, ela deixa o homem aos pés dela. Né? Então, isso eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa, nós temos 5 minutos. Se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, pode falar, Rita. Eu coloquei aqui também, Ju, que eu achei interessante, depois da declaração de Abigail, essa declaração dela mesmo, que ela fala que Deus é bom, né? E aí, eu achei interessante duas frases de Saulo, né? A promessa que ele fez. Ele começa falando, dar-te-ei por minha vez, meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito está possuído somente de amor à lei e aos meus pais. Aí ele começa a falar de toda a mocidade dele, e no final ele fala assim, eis o coração, és o coração do meu cérebro.
a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Então, aí a gente observa que sempre os autores espirituais nos trazem, Deus, ele sempre, antes, né, ele tenta com que a gente mude pelo amor, né? Saulo teve tantas experiências de amor, os pais, os Gamaliel, agora Abigail, né? E aí a gente observa que ele já tinha essa noção que ela era o coração, ela era a parte que ele tinha já essa noção que isso faltava nele, né? Então ela acrescentava essa ausência de sentimentos, de emoção que ele não conseguia expressar, que ele não tinha, que ele achava que ele não tinha, ela completava essa falta que Saulo sentia. Olha como as coisas passam desapercebido, né? Eu li isso aqui, reli, e eu não tinha percebido. Sabe o que me veio em mente, Rita? Claro que é lá nos capítulos posteriores, mas quando ele fala assim, serás a mão guiadora das minhas edificações. Uhum. Isso, gente, guardem essa palavra, não vou falar o que é, mas isso vai ser muito, muito importante. É verdade. Agora serás que você repetiu, a mão guiadora de minhas minhas edificações. É. Gente, isso aqui é a palavra, como eu falei, Emmanuel colocou escondida no texto, né, na nossa cara, escondido, mas é muito importante para os próximos capítulos, para as próximas narrações da vivência destes personagens. Antes de você encerrar, também que eu acho importante, que Emmanuel fala para a gente no texto, que Saulo, ele estava sempre habituado às longas conversações, aos raciocínios lógicos, né, escaldante do cérebro com os doutores, mas ele sentia no seu íntimo a alma ressecada, é isso que Emmanuel fala, a alma ressecada, sedenta da verdadeiro idealismo, da verdade. Ele sentia que faltava alguma coisa. Então, Saulo também estava nessa busca, né? Nessa busca incessante, igual a gente. Assim. Ele sentia falta de alguma coisa, né? E aí ele procurou Abigail e foi transferindo para até lá na frente a gente vai ver que ele encontra o seu propósito. Gente, alguém quer comentar alguma coisa que eu e a Rita não trouxemos? Algo que vocês queiram falar sobre esse capítulo, né? Uma interpretação diferente, ou pode ser a mesma interpretação que nós tivemos destes personagens que apareceram nesse capítulo? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhas, é a primeira do ano, vocês têm que falar mais, vocês têm que trazer mais, não é só a gente. Tati, vai lá, salva a galera aí. Tudo que eu ia perguntar, que estava anotado, vocês já responderam. Tudo que eu anotei foi o que vocês já falaram aí. E eu já li o livro todo, né? No recesso eu terminei o livro. E aí eu achei no meu celular que teve a palestra, né? Em 2019 teve lá as 4 palestras. E aí eu achei umas anotações que eu tinha feito. E eu acho que foi da palestra da Rita até. Achei no meu bloco de notas, e aí eu fui assistir de novo para ver se era isso mesmo. E aí agora que eu já li o livro todo, parece que agora faz todo sentido tudo que ela falou lá em 2019. Posso ler? Calma aí. Calma aí. Tati, enquanto você acha, a Vânia queria falar um pouquinho. Achei. Achou? Beleza, pode falar aí. Achei. A vida nos dá peça de um quebra-cabeça que talvez vamos usar só depois de 30 anos. As pessoas que encontramos e convivemos são aquelas que são necessárias à nossa evolução. Os maiores desafios estão a conviver conosco, seja dentro de casa ou mesmo no trabalho. Nossa vida é uma peregrinação à evolução espiritual. A gente pensa que somos nós que conduzimos a nossa vida, mas não é Deus. Você está conseguindo encaixar as peças do seu quebra-cabeça? As pessoas com quem convivemos vão nos dando algumas peças. Você está guardando as suas?
O bem que desejamos não fazemos, mas o mal que não queremos, esse é o que fazemos. Muitas peças estão dentro de casa. Muitas coisas que passamos só entendemos bem depois. Por que estamos aqui? Qual o propósito da nossa vida? E aí, muita coisa do que está escrito aqui, hoje eu vejo que eu cheguei até aqui, até essa casa, porque muitas coisas aconteceram lá atrás, e assim, teve um episódio que assim foi muito marcante, que eu sou professora, né, e eu sou seletista. Então, a gente, todo ano, pode ser que vá para alguma escola ou não. E eu estava já há 5 anos na mesma escola. E aí, no ano que renovou, que a gente não precisava mais fazer a prova, que era certeza eu continuar naquela escola, eu cheguei lá para atribuir e falar, você vai para tal escola. E no ano anterior eu tinha brigado lá para poder ficar na escola que eu queria. E esse ano que me mudaram, eu simplesmente falei, tá bom. E fui. E aí lá aconteceram várias coisas, e aí eu conheci a Vanessa, e aí eu tô aqui. É isso. As peças vão se encaixando, né? Vânia, eu vi sua mensagem aqui, você quer falar mais alguma coisa? Falou, né, que era bem isso que você ia falar? Não, Ju, era isso mesmo. Mesmo com relação ao que o Papai do Céu vai colocando na nossa vida, né? Os familiares, que nada é por acaso de fato, e que a gente tem que aprender a conviver com o que é posto para a gente com muito amor e resiliência. É isso.